Bom, o tópico agora é funções de linguagem. Mas para a gente entender as funções de linguagem, cuidado, não confunda com figuras de linguagem, as funções da linguagem. Então, para a gente entender esse assunto, a gente precisa lembrar os elementos da comunicação. Então, quais são esses elementos da comunicação? Vamos lá então. Existe então a figura do emissor, que vem a ser então o emissor, é aquele que emite o som, a fala, aquele que inicia a conversa, ok? Então é aquele que codifica a informação, isto é, ele pensa em algo que ele vai perguntar, que ele vai falar, e ele codifica na linguagem, passando isso a quem vai receber a informação, que no caso é o receptor. E aqui está. Tudo bem? Então aqui nessa figura dá para a gente entender legal. O emissor é aquele que emite a informação, o receptor é aquele que recebe. E como é aquele que recebe, se a gente falou que o emissor ele pensa em algo e ele codifica de acordo com a linguagem, na realidade, o receptor ele vai ouvir aquilo e ele vai decodificar na nossa linguagem. Concorda comigo? Por isso, nós falamos que o emissor ele codifica e o receptor ele decodifica a informação. Ele interpreta, ele entende a informação. Tudo bem? Beleza. Também temos aqui como elemento da comunicação o referente. Então veja só, o que é referente? O referente é a informação. O referente, então, é o conteúdo, é o contexto, é o conteúdo, é a informação veiculada. Então, sempre que se falar em elemento de comunicação que tenha o referente como base, já sabe, o referente é o conteúdo assimilado, é o conteúdo, é a informação assimilada, ok? Beleza, então até agora nós vimos emissor, receptor, referente, que é o assunto, e agora a gente vai observar a mensagem. Então, cuidado, não vamos confundir. O referente é a informação que a gente tem, ok? E a mensagem é o formato que a gente emite a informação. Tá legal? É basicamente isso. Então, a mensagem é o formato, é a forma como o emissor transmite a informação. E aí eu até coloquei aqui uma observação, olha, não é o conteúdo. O conteúdo é o referente. Agora, a mensagem é o formato escolhido. É uma mensagem escrita pelo WhatsApp, é uma mensagem em áudio, é uma mensagem que você escreve para alguém como um bilhete, é o formato utilizado, ok? Beleza. O que vem a ser agora o código. O código é o conjunto de signos. Você lembra que o emissor, ele codifica, ele transmite conforme um código, não é? E o receptor, lembra que a gente decodifica? Ele decodifica, então ele vai entender e vai decodificar esse código aqui, beleza? Então, o código é o conjunto de signos usados na transmissão e recepção da informação. Então, o código empregado, por exemplo, é a língua portuguesa. Ela é um código utilizado. Nós conseguimos entender em língua portuguesa. De repente, se alguém fala em francês, em inglês, opa, a nossa decodificação não vai ser boa. Concorda comigo? Beleza. Isso, logicamente, entendendo que, por exemplo, eu falo muito mal o inglês, falo muito mal o francês, falo muito mal o italiano, então talvez a minha decodificação não fique boa. É basicamente isso, tá legal? Beleza. E o canal escolhido. Então, olha só, o canal é o meio pelo qual circula a informação. Então, qual foi o meio utilizado? Lembra que eu havia falado da mensagem, e a mensagem um formato, beleza? Ok, então aquela mensagem. Agora, o que é o canal? Bom, o canal pode ser um canal oral, pode ser um canal por meio de telefone, pode ser por meio do WhatsApp, pode ser uma comunicação no direct do Instagram, beleza? Então, neste caso, o canal é o meio que foi utilizado para que endereçasse aquela mensagem, ok? E aí vem o seguinte, a mensagem tem um formato e tem o conteúdo. Vamos lá então? Vamos colocar então o seguinte,
você mandou um direct para alguém no Instagram. Tá legal? Uma mensagem, um direct no Instagram para alguém. Então, o direct é o meio utilizado, é o canal utilizado, direct. E, naturalmente, num direct, você tem um formato de texto. Você não vai colocar um texto longo, por exemplo, não é correto? Então, você tem um formato de texto. Isso é a mensagem. E aí, o que quer dizer aquela mensagem? Ah, então é o conteúdo. Aí, neste caso, é o referente. Show de bola? Deu pra gente entender legal? Beleza, então a gente tem aqui, né, o que são os elementos da comunicação. Então nós mostramos para você o emissor, deixa eu me limpar aqui direitinho. O emissor, entendemos que é aquele que codifica, o receptor, que é aquele que decodifica, o referente é o conteúdo, a mensagem é o formato, o código é a linguagem utilizada, nós falamos, por exemplo, a língua portuguesa, o canal é o meio utilizado, beleza? Então a gente mostrou cada um deles. E agora é o seguinte, a gente vai ter textos e de repente o texto ele reforça, né, o elemento de comunicação. Então, por exemplo, eu posso ter um texto que ele reforça basicamente o quê? A minha impressão sobre alguma coisa. Então, tudo é focado na minha visão sobre algo. Concorda comigo? Algo bem intimista. Eu faço um julgamento de alguma coisa muito centrado no emissor. Está vendo só? Mas, de repente, eu posso fazer um outro texto totalmente focado no receptor. Totalmente focado no receptor. Então, vai chamar a atenção do elemento de comunicação, receptor. Então, as funções da linguagem, cada função de linguagem, ela vai ser compatível com cada elemento da comunicação. Aquilo que mais ressalta. Então, veja bem, vamos colocar aqui a função da linguagem emotiva, ou também chamada de expressiva. A função de linguagem emotiva ou expressiva tem relação com algo subjetivo, algo que está de acordo com o pensamento daquela pessoa que produz a informação, num aspecto bem subjetivo, tá legal? Bem centrado na primeira pessoa do discurso. Então, a avulta chama a atenção o emissor. O mais importante não é a informação, o mais importante não é o meio, o mais importante é a expressividade, é a primeira pessoa que julga isso. A gente vê isso muito na literatura, ok? O eu lírico, né? O que a pessoa pensa de algo. Então, vamos aqui observar o seguinte. A função emotiva ou expressiva, essa que a gente mostrou agora, ela está centrada em quem? No emissor, como nós mostramos aqui, olha, no emissor. Revelando sua opinião, sua emoção, sua impressão sobre algo, tá? Nela, então, vai prevalecer a primeira pessoa do singular, porque a ideia é justamente trazer a emoção de alguma coisa em primeira pessoa. É o julgamento de alguém, tá? E em primeira pessoa, num aspecto mais emotivo mesmo, tá? Emprega para isso também interjeições, porque a interjeição é muito baseada na emoção, e exclamações também, muito baseada na emoção. É a linguagem das biografias, memórias, poesias líricas, né? Porque sempre parte do eu, cartas de amor, partindo sempre do eu, o que eu acho, o que eu penso, né? Como eu estou emocionado com aquilo. Então, é uma linguagem altamente subjetiva, marca isso, pois parte da visão bem parcial da primeira pessoa do singular. Então, vamos aqui colocar para a gente um exemplo, olha só. Então, eu fiz questão de deixar bem marcado para você aí os verbos marcando a primeira pessoa, tá? Então, aqui um texto de Graciliano Ramos. Então, eu colocava o seguinte, olha, eu sentia um medo horrível, ao mesmo tempo desejava que um grito me anunciasse qualquer acontecimento extraordinário. Aquele silêncio, aqueles rumores comuns apresentavam-me. Seria tudo ilusão? Findei a tarefa, ergui-me, desci os degraus e fui espalhar no quintal os fios da gravata. Seria tudo ilusão? Estava doente, eu estava doente, e isto me alegrava. Está vendo como o texto é carregado da primeira pessoa e transmite um aspecto subjetivo? Significa, então, que ele está centrado no emissor. Chamamos, então, isso de função emotiva ou expressiva. Tudo bem? Agora, vamos partir para outro. Olha só.
Temos também aquela que é centrada no receptor, a chamada função apelativa, a vírgula devia estar aqui, né? A função apelativa, também chamada de conativa, ela é totalmente centrada no receptor. Então não importa o que o emissor pensa, julga e tal. O que importa é mudar o comportamento de quem está ouvindo aquela informação. Então vamos lá. Então a chamada função apelativa, também conhecida como conativa, ela se centraliza no receptor, aquele que recebe a informação para mudar o seu comportamento. O emissor procura influenciar o comportamento do receptor. Como o emissor se dirige ao receptor, é comum o uso de tu, você ou o nome da pessoa. Então, utilizar, por exemplo, o vocativo para chamar a atenção daquela pessoa, não é? Então, veja, aquele que é centrado no emissor está em primeira pessoa. O do receptor é a fala direta. Então, nós empregamos a segunda pessoa do singular, tu. A gente emprega a terceira pessoa do pronome de tratamento, você, tá legal? E também vocativos, né? Imperativos. Então ela é usada nos discursos, nos sermões, porque chama o público-alvo para ouvir, correto? E propagandas que se dirigem diretamente ao consumidor. Então aqui nós temos um texto que tem a função apelativa, né, ou conativa. Por que apelativa ou conativa? Porque ela é centrada no receptor, para mudar o seu comportamento. Pare enquanto há tempo. Então veja que nós temos aqui um cigarro parecendo um revólver. A pessoa se mata, né, fumando. Esta é a ideia. Então pare enquanto há tempo. Está vendo? Belezinha, vamos à frente. Então um texto focado, né, na função apelativa, ele é focado no receptor. Agora, lembra que nós falamos que o referente é a informação? Então aqui, ao falarmos desse elemento de comunicação, ao falarmos de função de linguagem, a gente vai lembrar, referencial, né, é a informação, é o conteúdo, é uma linguagem denotativa para que essa informação seja a mais clara possível. Não se quer aqui trabalhar a arte, por exemplo, não se quer aqui trabalhar a emoção. É um texto objetivo, claro, informativo ou argumentativo, mas o que importa é levar a informação. Basicamente isso, com racionalidade, inclusive, né? Então a gente tem aqui, olha, função referencial e também chamada de denotativa por isso, porque ela é clara, direta. Então ela centraliza-se no elemento de comunicação referente, que é o quê? A informação, ok? Quando o emissor procura oferecer informações da realidade, é uma linguagem objetiva, não tem aquele subjetivismo que está centrado no emissor, não. É uma linguagem objetiva, direta, clara, denotativa. Porque a linguagem conotativa, figurativa, ela entra muito na percepção do interlocutor, ela entra muito do receptor, né? E também entra muito na relação de que você pode ter uma ideia abstrata da coisa, e isso pode levar a uma dupla interpretação, por exemplo, e também se quer algo estético, belo, como na arte acontece. Aqui não, aqui é objetividade, centrada então na razão, prevalecendo a terceira pessoa do singular. Então falou objetividade, tá? Então você vai lembrar aí da terceira pessoa do singular. Falou em subjetividade, já sabe, primeira pessoa do singular, e você remete ao emissor, ao expressivo. Linguagem usada nas notícias, né? Jornal, livros científicos. Então aqui a gente coloca um exemplo para você. E aqui é uma notícia, né? No estado de São Paulo. Então, o risco maior que as instituições republicanas hoje correm não é o de se romperem ou serem rompidas, mas o de não funcionarem e de desmoralizarem de vez, paralisadas pela sem-vergonhice, pelo hábito e tal. Então você até nota a opinião do autor como um argumento e tudo mais. Só que ele é centrado na razão, ele é centrado na realidade, na linguagem direta, né? Na objetividade. É isso que importa. O que importa é a informação, o argumento racional, ok? É isso que importa na função referencial. Vamos à frente. Também temos a mensagem, aí neste caso, o elemento de comunicação focado
né? Ele é a mensagem, e aí nós temos uma função ligada a isso. Aí entra um detalhe. A mensagem, lembra que a gente falou que é o formato, é o gênero escolhido para que você possa veicular uma informação qualquer? Então, aquela escolha, ela entra como uma função chamada de poética ou conotativa. Por isso você não pode confundir com conativa. Conativa tem relação com a ideia do receptor, focado no receptor, na mudança de comportamento dele. Conotativa significa uma linguagem figurada, oposta à linguagem denotativa que acontece no referencial. Tudo bem? Então, olha só, o que mais importa agora é o seguinte, é a beleza, né? O que mais importa agora é a arte, o que mais importa é o formato. Então, às vezes você quer falar sobre a Lua, tá? Mas você não quer dar a informação sobre a Lua. Você quer mostrar ali a beleza da Lua. E aí você faz, por exemplo, uma música falando da Lua. Então o que importa não é a informação sobre a Lua, mas o que importa é a emoção que é levada ao receptor sobre a Lua. E aí, neste caso, cuidado para não confundir com a expressividade, porque a função de linguagem expressiva ou emotiva, ela carrega na subjetividade, na impressão do eu, ok? Já que na mensagem poética, na função, né, poética, conotativa, focada na mensagem, você vai perceber que o formato é o mais importante. Eu quero falar de lixo. Lixo. Aí, de repente, você coloca a palavra lixo aqui, lixo aqui, lixo aqui, lixo aqui, assim, assado. Aí você olha de uma forma mais abrangente, você percebe que cada vez que você escreveu a palavra lixo, dá a palavra lixo grandona, bem grande e tal. Isso é arte. Ele não está falando efetivamente do lixo, mas de alguma forma, até mesmo por uma forma de contestação, é o ajuste das palavras, é o ajuste de uma imagem. Então ressalta o formato, tudo bem? O gênero escolhido para se falar sobre alguma coisa, tá? O mais importante não é o que se fala, porque senão seria a função referencial, mas o formato utilizado para se falar alguma coisa, tudo bem? Esta então é a função poética conotativa. Então vamos lá. Centraliza-se na mensagem, e mensagem não é conteúdo, não é assunto, não é informação, mas no formato, ok? Revelando recursos imaginativos criados pelo emissor. Ela é uma linguagem como é próprio da arte, tá? Da poesia, por exemplo, das músicas, então é a harmonia de sons. Então ela tem uma linguagem voltada para algo afetivo, sugestivo, é uma linguagem figurada, o que importa é o belo, aquela emoção que vai levar, ok? Ela é metafórica porque ela é conotativa, está vendo? Então valorizam-se as palavras, as suas combinações. Então o que é valorizado é o formato, não propriamente o conteúdo, entendeu? É basicamente isso. É uma linguagem figurada, por isso conotativa, por isso metafórica. Ela é apresentada em obras literárias. Como o próprio nome diz, função poética, ela está muito nas poesias, concorda comigo? Nas letras de música. Até mesmo algumas propagandas se utilizam bem dessa função de linguagem, ok? Pelo ajuste mesmo de palavras, pelo ajuste de imagens, ok? Beleza. Então, eu coloquei para você aqui, por exemplo, um poema de Vinícius de Moraes, tá? E isso retrata a poesia, a função poética. Tudo bem? Beleza. Vamos a mais uma? Aquela centrada no código, isto é, na linguagem, correto? Então, é a chamada função metalinguística. Vejamos então aqui. Ela é centralizada no código, né? Usando a linguagem para falar dela mesma. Então, é a linguagem falando dela mesma. A poesia que fala da poesia, a sua função, a do poeta, um texto que comenta outro texto, uma música que fala da arte de compor. Então, os principais, né, que a gente observa muito em prova são os dicionários. Porque os dicionários, a gente fala que eles são os repositórios da metalinguagem. Por quê? O que é o dicionário? O dicionário é o seguinte, você tem palavras
que mostram o que significa cada palavra. Não concorda comigo? Então são palavras que demonstram o que significa cada palavra ali. Então ela é carregada de metalinguagem, ok? Tinha um programa televisivo há um tempo que ele passava todos os programas, ele falava dos programas televisivos, tá legal? Não me lembro o nome do programa, até bom não falar o nome do programa, né? Mas a gente via muitas vezes assim, passava tarde, tá? E aí você via assim, o programa todo fala como é que é o comportamento dos personagens, né? Ah, vai sair um filme, aí fazia entrevista com o ator daquele filme, ou o ator daquela novela, qual é o programa que está bom hoje em dia, está bombando, então significa o quê? É a TV fazendo propaganda da própria TV. É o programa de TV fazendo propaganda do próprio programa de TV, beleza? E isso a gente entende como metalinguagem. Por isso que se falou aqui, ó, a poesia que fala da própria poesia, fala do quão difícil é compor, uma música que fala da dificuldade de compor uma música, isso é típico da metalinguagem. Tudo bem? Beleza, opa. Beleza, então vamos limpar isso daqui. Olha só, a gente tem aqui então um conceito. Um conceito é típico da função metalinguística. O que é democracia? Então, por meio de palavras, vamos explicar o que é uma democracia. É o regime político em que a soberania é exercida pelo povo. A palavra democracia tem origem no grego tal, é composta assim, assim, assado. Então, quando você coloca um conceito, você está fazendo uma função metalinguística. Por quê? Porque é a linguagem falando da própria linguagem. É a palavra falando da própria palavra. Tudo bem? Beleza. E o último é a função de linguagem fática, que é a do canal. Vamos então entender aqui. A função fática é aquela que testa o canal. Basicamente é isso. Então vamos lá. A função fática centraliza-se no canal, nesse elemento da linguagem, tendo como objetivo prolongar ou não o contato com o receptor, ou testar a eficiência do canal. É a linguagem das falas telefônicas, saudações e similares. Quando você de repente sai à rua, aí você vê o vizinho ou a vizinha, estão lá na porta lá e tal, bom dia, bom dia. Você, de repente, fala assim com ela, ô, dona fulana, tudo bem com a senhora? Na realidade, você quer se mostrar, você fez uma saudação, bom dia, como está a senhora? E ela vai falar tudo bem, ou às vezes não está nada bem, mas está tudo... E isso acaba abrindo um canal de contato, não está nada bem. E aí depois ela entra numa função referencial, que ela vai contar a vida para você o que está acontecendo, ok? A mesma coisa quando acontece no celular. Olá, tudo bem? Né? Opa, tudo bem? Essa saudação inicial é o teste de canal. Por quê? Às vezes você liga para alguém, alô, a pessoa atende lá, alô. Então, tá podendo falar agora? Isso é teste de canal. Isso é justamente a função fática. Porque a partir do momento que a pessoa fala assim, olha, tudo bem, posso falar. Então a pessoa começa agora a sua função referencial. Porque aí agora é a informação que importa, tudo bem? Se for uma ordem, opa, aí já é uma função apelativa, tá? Está determinando a modificação do comportamento do receptor. Está vendo só? Então, a gente vai observar que a função fática é aquela que testa o canal. É o início, tá legal? De uma informação, de um contato. Olha só esse texto aqui, que é baseado na função fática e traz com isso humor. Olha lá. Alô? Quem está falando? É o Cebolinha. Desculpe, foi engano. E simplesmente só testou o canal. Na realidade, não deu continuidade à fala. Tudo bem? Então, aqui nós temos uma função fática. Com isso, nós observamos os elementos de comunicação, né, os elementos da comunicação, e cada um deles centrado, né? Então, cada função de linguagem é centrada, então, num elemento da comunicação. Está vendo aqui, olha? Foi basicamente isso que a gente foi observando aqui. Tudo bem? Belezinha? Então, vamos lá. Como isso pode cair em prova? Vamos pegar aqui uma questão da banca Sebrasp, olha só. No primeiro período do segundo parágrafo, predomina a função referencial da linguagem. Então, no primeiro período do segundo parágrafo, vamos observar. A função referencial é o quê? Ela é baseada na informação. Concorda comigo? É basicamente isso.
Vivemos na mesma casa linguística, mas fazemos dela uma habitação cujas paredes são como as margens dos oceanos. São linhas de costa, fluidas, porosas, feitas de areia em vez de cimento. Bom, neste caso aqui, o que a gente pode perceber aqui? Nós vivemos na mesma casa linguística. Poxa, a linguagem ela é uma casa? A gente já percebeu, poxa, isso não é uma linguagem denotativa, não. Concorda comigo que ela não é uma linguagem denotativa? Fazemos dela uma habitação. Fazemos da linguagem uma habitação. Isso não é uma figura de linguagem, desculpa, não é uma linguagem denotativa, típica da função referencial. Concorda comigo? Cujas paredes são como as margens dos oceanos. Então, ela é uma linguagem baseada, esse trecho aqui, ele é baseado na linguagem figurada. Então, eu não posso dizer que ela é baseada na informação. Concorda comigo? Então, não cabe aqui uma função referencial. Tudo bem? O que a gente pode entender aqui é o seguinte: como ela está carregada da linguagem conotativa, então é um trecho dentro de um texto que pode ter como função a função referencial, tudo bem. Mas este período, ele está em linguagem conotativa, tá legal? Então, neste caso, ele prima pelo belo, ele prima pela poética, por isso está centrado no formato, o cuidado no formato, a função poética ou conotativa, tudo bem? Por isso não está na função referencial, não. Indo à frente, a gente tem um texto, tá? E aí nós temos o seguinte, olha, no texto jornalístico, o Brasil está entre as nações mais digitalizadas do mundo, a função da linguagem predominante é, bom, só de a gente observar aqui, né, é um texto jornalístico, tá? Então vamos observar se há alguma coisa de arte aqui ou se está baseado aqui na informação. O Brasil está entre as nações mais digitalizadas do mundo, mostra a pesquisa. O imenso desafio agora é levar a tecnologia para todos os segmentos da sociedade. O Brasil, não há dúvida, é palco de imensas e inaceitáveis contradições. Mesmo com renda mensal per capita de escassos R$ 1.376 e 11,3 milhões de pessoas desempregadas, é também um dos países mais digitais do mundo. Então, dá para a gente observar que esse texto ele é centrado na informação. Concorda comigo? Então, a sua função é referencial. Então não é apelativa, não quer modificar o comportamento do interlocutor usando imperativos. Não é emotiva porque não tem foco no emissor, né, colocando a primeira pessoa. Não é fática porque não quer simplesmente centrar, né, ao início o contato com alguém, testar o canal. Não é metalinguística porque não está centrada na própria linguagem, um conceito, por exemplo. Ela é referencial e tem foco na objetividade da mensagem. Está vendo aí? Show de bola? Então, a alternativa é ela a correta. Show? Espero ter ajudado você a entender a função de linguagem com seus respectivos elementos da comunicação. Grande abraço, valeu!